Olá pessoal, eu sou Robson da Procoding e vou agora falar para vocês sobre como utilizar arquivos de configuração, User Secrets, variáveis de ambiente e Azure Key Vault Secrets e também Option Patterns no ASP.NET Core. É bastante terreno para cobrir, mas são todos assuntos muito relacionados, tudo a ver aqui com leituras de arquivos de configuração, de configurações dentro do ASP.NET Core. Bom, começando, vamos definir como é que é o esquema de configuração no ASP.NET Core. A gente pode dizer que essa é uma grande evolução em relação ao ASP.NET tradicional, às versões anteriores, pois agora no ASP.NET Core nós podemos trabalhar com múltiplos formatos de arquivo. Na realidade, não só com arquivos, nós temos o conceito de provedores de configuração. Já por padrão, nós temos, só para citar alguns, provedores de JSON, XML, podemos ler configurações de variáveis de ambiente, podemos ler configurações de User Secrets, que é uma opção nova que nós temos para separar configurações confidenciais, configurações mais sensíveis, por assim dizer, do código-fonte e também permitir que elas possam ser definidas particularmente direto na máquina do desenvolvedor. Também temos o excelente Azure Key Vault, que é uma opção que nós temos para definir configurações, chaves criptográficas e certificados no ambiente separado da nossa aplicação, um ambiente bem protegido, com controle de acesso bem rígido. Também podemos ler configurações através de parâmetros de linha de comando, podemos ler configurações até mesmo de arquivos estruturados, ou seja, cada chave de configuração equivale a um arquivo dentro de uma estrutura de diretório, que é uma opção ótima, por exemplo, para o Docker, para a gente poder fazer uma composição através de Docker Files. E além de podermos criar quaisquer outros tipos de provedores customizados. Então, ou seja, é algo bem robusto, bem bacana de se utilizar e nem por isso é complexo. Na realidade, é bem simples. Nós temos muitas opções, nós temos bastante terreno, mas independente dos tipos de provedor, a forma de leitura desses arquivos de configuração é bem straightforward. Bem, nós temos que seguir algumas convenções aqui quando falarmos de arquivos de configuração. Primeiro, todo o sistema de arquivos de configuração do ASP.NET Core é baseado no conceito de chaves, de pares chave-valor. Então, ou seja, eu sempre vou ter chaves que identificam determinados itens da minha configuração e valores que representam as configurações em si. Essas chaves, elas podem ser definidas, como eu falei, numa variedade de formatos de origens diferentes de acordo com o tipo de provedor e, em geral, são consideradas case insensitive, ou seja, se você no JSON escrever com as iniciais minúsculas, no XML escrevê-la toda em maiúsculo, numa variável de ambiente escrevê-la toda em maiúsculo também, aliás, no caso do XML não é toda em maiúsculo, é com as capitais maiúsculas, né, o camel case. Pouco importa. O mecanismo de configuração vai ser independente, ele vai ler isso de forma independente para a gente. Eu posso ter chaves hierárquicas. Isso é especialmente útil no caso do JSON ou do XML, ou seja, imagina que eu tenho ali uma chave employee, que representa o empregado, e eu vou ter vários outros subchaves dessa chave que representam dados desse employee. Então, por exemplo, uma seção de configuração específica, por exemplo, Application Options, e essa Application Options vai ter suas options separadas como propriedades delas. Quando eu leio esse tipo de configuração, o mecanismo de configuração do ASP.NET Core vai planificar todas essas estruturas, ou seja, ele vai definir tudo para um único nível de chave, ou seja, supondo nesse cenário aqui que eu tenha uma employee com uma subchave name, então eu vou ter no final das contas uma chave employee, name, como a gente vai ver isso mais adiante, ou seja, sempre vai ser tudo reduzido para um único nível. Também todos os valores que eu armazeno sempre vão ser strings. Eu até possuo métodos que facilitam a conversão desses valores, mas eu tenho sempre que tratar eles como string de forma nativa. Isso até é natural, uma vez que nós vamos trabalhar muitas vezes com arquivos de texto como a forma de armazenamento desses dados. E também não é possível armazenar valores nulos. Valores nulos são simplesmente desconsiderados.
Os separadores, inclusive, aqui na planificação, eles podem variar um pouquinho de acordo com o ambiente ou de acordo com o provider. Na maioria dos casos, o 2 pontos é o caractere utilizado para separador de nível, mas se eu estiver, por exemplo, criando variáveis de ambiente, o 2 pontos pode não ser válido dependendo do sistema operacional, então geralmente convenciona-se utilizar underline, underline, o sistema também entende isso facilmente. O Azure Key Vault ele tem mais restrições ainda, nesse caso utiliza-se traço-traço, mas também o provider de configuração do Azure Key Vault é inteligente o suficiente para fazer esse tipo de separação. Bom, vamos para uma demonstração prática. Vamos começar lendo aqui configurações no ASP.NET Core, independente de provider. Nós vamos aqui então montar uma aplicação base, vamos começar com o arquivo de configuração JSON, e aí a partir daí a gente vai evoluindo caso a caso. Vamos lá então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, é criar a nossa aplicação. Então vamos lá, .NET New MVC. Criada. Por enquanto eu não preciso adicionar nenhum tipo de pacote NuGet adicional. Vamos simplesmente agora abrir o Visual Studio Code. Agora, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa fazer para facilitar a nossa demonstração é preparar aqui a nossa controller inicial para ela receber as configurações que vão ser lidas e que vão ser e poder mostrar elas à medida que a gente avança. É até importante citar, o mecanismo de injeção de dependências é muito importante no quesito de configurações. Pode ver que logo no princípio aqui nós temos a classe Startup e a classe Startup ela já recebe um iConfiguration aqui do host de configuração, ou seja, toda a configuração ela já é lida e tratada antes mesmo de eu fazer a inicialização do meu container de injeção de dependência, antes mesmo de eu inicializar aqui o pipeline do ASP.NET Core. Ou seja, ela está disponível desde o primeiro momento. E esse iConfiguration, que é passado aqui para a startup, ele também já é automaticamente injetado como um serviço. Eu não preciso fazer essa injeção aqui, então eu já consigo injetar esse iConfiguration em qualquer controller, em qualquer classe que se valha do mecanismo de injeção de dependência. E é justamente isso que a gente vai fazer. Vamos lá no Home Controller. E eu vou criar um construtor para ela aqui e um campo privado para armazenar o nosso iConfiguration. Então aqui, beleza. Vou puxar o namespace aqui do iConfiguration. Ele reside no namespace microsoft.extensions.configuration. Uma coisa interessante é que esse mecanismo todo de configuração que nós vamos ver aqui, ele pode ser usado em qualquer tipo de aplicação, não só ASP.NET Core. Na realidade, ele é, como o namespace sugere, um conjunto de extensões para o .NET Core e para o ASP.NET Core que eu posso utilizar então na prática em qualquer tipo de aplicação. Bem, agora que nós temos aqui nossa controller recebendo o iConfiguration e armazenando ele aqui no underline config, vamos só agora aqui dar uma trabalhada na nossa home controller, especialmente no método index, só para... É o método que nós vamos trabalhar aqui em 90% das demonstrações. Então eu vou só criar um string builder aqui para armazenar os resultados que nós vamos produzir. String builder que está também em outro namespace que a gente tem que puxar aqui. Ele está no system.text. E vamos também retornar os resultados de processamento que nós viemos a fazer aqui dentro de uma view data que nós vamos passar para as views. Na view também a mudança vai ser bem simples. Eu vou lá na view home index e aqui eu vou adicionar no lugar aqui desse H1 e desse P um pré, que é uma tag de valor pré-formatado, ou seja, basicamente aqui ele vai ser fonte monoespaçada, com @viewDataResults, que ou seja, o que eu produzir ali da minha home controller eu vou exibir aqui. Tá ótimo. Então, agora vamos começar a trabalhar com o nosso arquivo de configuração. Notem que nós temos aqui dois arquivos de configuração, um appsettings.json e um appsettings.development.json. E pode ver que eles têm informações relativamente diferentes. Na realidade, não, eles são complementares um ao outro. Como é que funciona isso?
O ASP.NET Core ele trabalha com o conceito de environment. Por padrão, na nossa máquina de desenvolvimento, esse environment vai sempre ser development. Se nós procurarmos aqui no Windows as variáveis de ambiente definidas, vamos voltar no prompt aqui rapidinho, nós vamos ver que entre esse mar de variáveis de ambiente, nós não temos aqui nesse caso, mas dependendo do cenário, eu poderia ter aqui uma variável de ambiente chamada ASP.NET Core underline environment. A ausência dela faz com que esse environment seja considerado como de produção. Deixa eu só verificar mais um detalhe aqui. Na minha máquina, realmente ele não é definido. E isso significaria que ele estaria rodando como um ambiente de produção, mas no próprio VS Code, quando nós rodamos aqui em depuração, ele já se comporta como sendo desenvolvimento. Mas isso aqui está ok por hora. Então, o que acontece? Dependendo da forma do nosso arquivo de configuração, ele vai ler primeiro o appsettings.json e depois o appsettings do environment atual. Então, supondo que eu esteja no environment de desenvolvimento, environment development, ou seja, a minha variável ASP.NET Core underline environment tiver com o valor development, então, nesse caso, vai ser lido o meu arquivo minha variável de ambiente de desenvolvimento. Vou até setar ela aqui. Confirmar se ela foi setada corretamente. Aqui, ASP.NET Environment chegou ao Development. Uma vez que eu setei uma variável de ambiente, é muito importante que eu reinicie o VS Code pelo seguinte, isso é uma característica do Windows. As variáveis de ambiente elas são passadas por processo na sua inicialização. Um processo que é iniciado por outro processo recebe todas as variáveis de ambiente do seu processo pai. Isso significa que, por exemplo, não sei se vocês repararam que eu rapidamente excluí essa variável procode em root level key aqui, que eu esqueci de outro momento da demonstração, mas ela continua aqui. Por que isso acontece? Porque ela já estava definida no momento que eu abri esse prompt. Por mais que eu tenha mudado ela no ambiente, esse prompt não foi iniciado, o processo dele ainda é o mesmo. Então, se eu agora, por exemplo, fechar esse prompt aqui e abrir outro, e olhar de novo as variáveis de ambiente, pode ver que agora eu não vou ter mais aquela procode em alguma coisa, porque agora eu já puxei de novo as do sistema operacional, e eu não tenho aquela ASP.NET Underline Environment, porque ela tinha sido setada somente no prompt. Então, para garantir que ela seja setada em nível de sistema operacional, então eu fecho aqui o prompt, vou lá nas propriedades do Windows, aqui em Environment Variables. Aqui eu posso setar tanto em nível de usuário quanto em nível de sistema. Vou setar aqui em nível de usuário a minha ASP.NET Underline Environment para Development. Só garantir que está tudo digitado certinho. Ok, ok, ok. Inclusive, gente, estou fazendo uma coisinha errada aqui. Não é ASP.NET Environment. É ASP.NET Core Environment. Vamos editar essa variável aqui. Pronto. Agora, se eu iniciar um novo prompt, e a partir daqui eu já olhar as variáveis de ambiente setadas, pode ver que a ASP.NET Core Environment está definida aqui. Bom, ela estando definida, então vamos abrir de novo aqui o nosso VS Code. Agora sim. Então significa agora que essas variáveis aqui do appsettings e do appsettings.json vão ser carregadas juntas. Primeiro os do appsettings, ou seja, ela vai definir aqui login, e dentro de login vai definir o log level, e dentro do log level vai definir o default como warning, e aqui no outro nível raiz, allowed hosts com asterisco. O appsettings development.json, quando for carregado em seguida, ele vai sobrescrever a login e a log level.
as duas elas têm um item coincidente, que é esse default, warning, e no development o default é debug. E aqui ele tem mais outras opções, para System Information e para Microsoft Information. Ou seja, de acordo com o tipo de namespace, ele vai setar um nível de log diferente aqui, caso queira utilizar alguma opção de log. Note que o appsettings.development.json não seta o allowed hosts, não significa que ele vai ser excluído, simplesmente ele não vai ser modificado. Bem, desse ponto em diante, nós vamos trabalhar especificamente com o appsettings.json. Bom, agora que nós estamos aqui no appsettings.json, já configuramos o ambiente e já entendemos mais ou menos como ele funciona, eu vou adicionar agora aqui uma outra chave de configuração, uma primeira chave, que eu vou chamar aqui de root level key. Então aqui, essa root level key, ela tem esse nome porque ela está no nível raiz, né, da configuração. Eu sempre tenho um objeto raiz. No XML, esse objeto ele tem um nome de configuration, no JSON ele não precisa ser nomeado. De acordo com o tipo de formato, eu posso ter outra infraestrutura. Por exemplo, no caso de arquivos, isso representa o diretório raiz de configuração de onde eu vou carregar. E agora que já está definido, vamos voltar lá na Home Controller e vou ler para vocês essa configuração. Como é que eu faço a leitura de uma configuração? Para fazer isso, eu vou usar o método aqui do iConfiguration, que está representado aqui pela config, o método getValue. O método getValue, ele é um método genérico e ele exige um parâmetro de tipo, ou seja, ele sempre vai tentar uma conversão. Então aqui eu vou usar getValue de string e tem que passar o nome da chave, que no nosso caso ali é root level key. Para exibir esse cara, eu vou colocar isso aqui dentro desse meu string builder. E está pronto. Como é que eu faço para ver esses resultados? Vamos rodar a aplicação. Vou colocar um breakpoint aqui. Ele já caiu lá no meu breakpoint. Se eu ler esse valor aqui direto, aqui no console de debug, pode ver que ele já me retorna aqui root level value, que é exatamente o valor que a gente quer. Então, ou seja, ele funcionou da maneira com que a gente esperava. Está aqui root level value tendo sido retornado do nosso arquivo de configuração. Ótimo, isso aqui já é um bom começo. Mas isso não é tudo. Na realidade, eu criei aqui uma variável muito simples em nível raiz. Vamos até dar só uma melhoradinha ali na saída dela. Mas agora vamos fazer o seguinte, antes até de fazer isso, vamos melhorar um pouco aquele arquivo de configuração. Vamos colocar algumas sessões um pouco mais complexas para demonstrar para vocês. Então agora que eu tenho esse root level key, eu vou colocar aqui uma vírgula. E eu criei todo um grupo de sessões hierárquicas aqui agora. O que nós temos? Eu tenho aqui uma section 0, que tem duas chaves, key 0 e key 1, as duas com valor. Então, que section 1 também, key 0, key 1. E a section 2, ela possui subseções, subsection 0 e subsection 1, também ambas com duas chaves. Vamos ver como é que funciona a leitura nesses casos, onde eu tenho aqui objetos mais complexos e onde eu tenho subchaves. Primeiro, vamos começar lendo aqui a key 0 da section 0. Como eu falei para vocês agora há pouco, o mecanismo de configuração do ASP.NET Core planifica essa estrutura hierárquica aqui. Então eu tenho dois níveis de hierarquia, né? Eu tenho o nível da raiz, aqui o section 0, e depois eu vou ter esse key 0. Então agora aqui para ler isso, até comentar a linha anterior aqui vou deixar nos comentários aqui. Todo o código-fonte disso vocês podem baixar, o link está sempre na descrição do vídeo. Nesse caso, então, aqui nós temos uma leitura da section 0, key 0. Note que aqui eu estou usando
o caractere 2 pontos justamente aqui para definir um nível de hierarquia. Eu estou querendo ler o key 0 da section 0. Vamos rodar esse código agora. Ele abriu aqui no meu outro monitor, mas está aqui. Section 0, key 0, value. Ele leu o valor certinho. Então é bem straightforward. Na realidade é bem simples de se trabalhar com o mecanismo de configuração. Próximo exemplo. Eu vou ainda dentro desse contexto de subchaves, eu vou ler agora aqui, eu li só um nível, eu vou ler 2 níveis agora de chave aqui para vocês verem como é que funciona. Na realidade é tudo uma questão de sintaxe. Aqui então, vou adicionar essa outra linha. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou lendo agora a section 2, subsection 0, key 1. Ou seja, section 2, subsection 0, key 1. Aqui esse é o valor para ser lido dessa vez. Value to be read this time. Então, só para vocês não acharem que eu estou trapaceando, então eu mudei aqui o texto. Vamos rodar esse cara aqui também. Aqui, section 2, subsection 0, key 1, value to be read this time. Ou seja, funciona tranquilo. Agora, vamos supor que eu queira ler uma seção inteira de uma vez e quero separar essa seção das demais. E então eu quero iterar os valores que eu tenho dentro dessa seção. Isso é relativamente simples de se fazer também. Eu tenho um método chamado getSection. Vou colocar ele aqui, que, como o nome dele já deve sugerir para vocês, ele permite a leitura de uma seção inteira de uma vez. Ele vai me retornar um iConfigurationSection, que é um seccionamento aqui do meu arquivo de configuração. Nesse caso, eu estou pedindo aqui o section 2, subsection 0. Com isso, então, nesse meu config section, com o método asEnumerable, eu consigo enumerar todos os itens dele. Essa não é a única forma de enumerar, vou inclusive comparar as duas aqui para vocês. Vou rodar essa aqui, ele vai ter que me retornar todos os itens da subseção 0 da seção 2. Ou seja, subseção 0 da seção 2, ele vai me retornar essas duas keys aqui. Vamos rodar esse cara então. Notem que, como eu iterei toda a subseção, ele pegou inclusive o objeto raiz dele, que não tem um valor, porque ele só tem subitens. Então aqui ele pegou section 2, subsection 0, aí subsection 2, subsection 0, key 1, value to be read this time, e section 2, subsection 0, key 0, value. Ele lê numa ordem inversa aqui, mas isso aqui para fins de iteração não chega a ser um problema, mas é até interessante a leitura de ordem inversa, porque, por exemplo, se você vai trabalhar com arrays, isso é uma forma simples de você determinar qual é o tamanho da array, a quantidade de itens que você tem que trabalhar. A gente vai ver isso aqui logo em seguida, você vai ver que até é útil o fato dele retornar assim na ordem inversa. Bom, mas de certa forma retornou uma sujeira aqui para mim, porque ele iterou a seção inteira. Eu tenho outra forma de trabalhar com isso também, que ao invés de usar aqui o método asEnumerable, que converte a minha seção em um enumerável, eu posso também, vou dar só uma linha aqui, usar o método getChildren. Como o nome já vai sugerir, ele vai apenas retornar os itens filhos dessa seção. Então ele ignora a seção em si. Pode ver que agora, ó, diferente do anterior, o anterior ele retornou section 2, subsection 0, section 2, subsection 0, key 1, ele retornou toda a estrutura, e nesse caso o retorno é mais simples, key 0, key 1. Ele ignorou completamente a hierarquia anterior, ou seja, ele parte daquele ponto. São duas formas diferentes de ler, cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Se você não quer saber em que posição da árvore de configuração essas chaves estão, o getChildren é o ideal para você. Se você se preocupa com isso, você precisa saber da posição hierárquica e de tudo mais, você quer ter uma visão mais ampla, então o asEnumerable é mais interessante para você nesse caso. Bem, eu também, em alguns cenários, eu posso trabalhar com arquivos de configuração que
são mutáveis, ou seja, que eu não vou ter necessariamente uma estrutura fixa. Isso é muito comum, inclusive, principalmente no caso de utilização de arquivos JSON, que tem já, por natureza, uma estrutura um pouco mais permissiva, complacente, pela natureza do próprio JSON, derivado do JavaScript, que é uma linguagem dinâmica, por sua vez, né? Então, nesses cenários, eu posso testar se uma determinada seção existe. Aqui eu vou procurar, dentro do meu arquivo de configuração, uma seção chamada Section Tree. Se a gente for ver bem, eu não tenho uma Section Tree, eu tenho Section 1 e Section 2. Então eu vou até replicar essa linha aqui, para verificar se eu tenho a Section 2, que eu sei que tem, e a Section 1. O método getSection, ele pode ser chamado mesmo para uma seção que não existe. Ele nunca vai retornar nulo ou retornar um erro. Ele simplesmente vai me retornar um iConfigurationSection vazio. Nesses cenários, o iConfigurationSection oferece aqui o método exists para testar se aquela seção existe ou não, se aquela seção é válida ou não. Vamos rodar de novo. Seção 2 existe? True, existe. Seção 3 existe? False, ela não existe. Então, ou seja, aqui eu consigo testar a existência de seções em específico. Chaves de valor especificamente eu não consigo testar, simplesmente se eu tentar obter o valor de algum determinado tipo, ele vai me retornar nulo, impedindo aqui nesse caso que eu faça a leitura adequada. Então, por exemplo aqui, eu vou fazer um teste do getValue, só para demonstrar para vocês qual que é o comportamento dele no caso de uma chave inexistente. Vou comentar essas linhas aqui. Aqui eu nem vou jogar direto no append line. Chama inexistent key aqui. E vou appendar ela em seguida. Eu estou fazendo essa separação só para facilitar o breakpoint aqui. Vamos rodar de novo. Beleza, caímos no breakpoint. Se eu tentar ler, o que acontece? Meu inexistent foi setado para null. Se o tipo aqui não for um tipo nulável, ele vai me retornar o valor default daquele tipo. Inclusive, o getValue possui assinaturas que me permitem eu setar um valor padrão. Então, nesse caso aqui, eu poderia passar para ele aqui, o valor padrão daquele tipo. Not found, por exemplo, aqui. E aí, nesse caso, ao tentar ler, ao invés de me retornar nulo, ele vai me retornar not found. Aí é o padrão que você achar melhor. Se você, na sua aplicação, for mais conveniente você carregar... breakpoint. Se na sua aplicação for mais conveniente você carregar aqui agora o inexistence, not found. Esse valor como nulo e testar se ele foi lido ou não, ou simplesmente setar um valor padrão, é o que se aplicar melhor para a sua aplicação. Bem, prosseguindo aqui, agora vamos falar de um outro recurso bem interessante que nós temos no mecanismo de configuração, que é permitir a associação de classes às configurações, ou binding de classes a configurações. Eu consigo preencher automaticamente instâncias existentes de classes que representem seções de configuração, ou mesmo criar novas instâncias de classes com base numa seção de configuração. Respectivamente aqui a gente está falando de dois métodos. O método bind, que vai tentar vincular as chaves de configuração a propriedades da classe, ou o método get, que na realidade ele é só um método mais conveniente, que vai te retornar uma nova instância dessa classe também preenchida com as seções de configuração. O funcionamento dele é relativamente parecido com aquele da Model Binder, ou seja, ele vai verificar os nomes de cada item que ele encontrar na configuração e vai procurar por uma propriedade equivalente dentro da classe e vai tentar preencher as duas. Ou seja, o match aqui é sempre feito através da chave da seção com o nome da propriedade da classe.
Quando eu tiver chaves hierárquicas, ou seja, quando eu tiver subníveis, isso também funciona bem aqui no meu mecanismo de binding get. O que ele vai fazer? Ele vai procurar por uma subchave, por uma propriedade filha que tenha aquele nome. Então, por exemplo, se eu tenho um employee e esse employee ele possui uma array chamada direct reports, ou então um objeto chamado manager, que possui outras propriedades iguais, ele também vai procurar nessa mesma hierarquia de classes. Claro que tem que haver aqui uma coerência entre a hierarquia para ele poder fazer essa leitura. Então você vai ter que modelar o seu objeto de acordo com o arquivo de configuração ou vice-versa. Esse mecanismo de binding também suporta arrays, ou seja, eu posso ler múltiplas chaves ao mesmo tempo. Vamos voltar para uma outra demonstração agora aqui, em que eu vou fazer justamente isso. Eu vou criar um conjunto aqui de objetos, aqui uma lista de employees, e vou ler todas elas, vou ler um individualmente, fazendo binding. Na realidade, eu não vou usar o binding nesse exemplo, eu vou usar sempre o get, mas o princípio é basicamente o mesmo. E depois vou fazer aqui essa mesma coisa através de arrays. Então, de volta aqui para o Visual Studio, para o VS Code. Vou aqui comentar essas duas linhas aqui. E vou complementar o meu arquivo de configuração. Aqui eu já tenho as minhas sections e subsections. Eu vou criar então agora aqui mais outra seção logo abaixo, onde eu vou colocar os dados dos meus employees. Então vou pegar aqui minha lista de employees. Note que então eu tenho um objeto employees, e esse objeto employees ele tem uma array definida aqui pela sintaxe do JSON. Cada objeto dessa minha array aqui, ela representa um objeto por si só, uma seção por si só, com suas propriedades. Se eu ler esse cara do jeito que está aqui, a gente vai ver que na realidade ele tem uma estrutura bem particular. Mas antes até eu vou fazer isso, então eu vou pegar aqui o código da minha configuration section. Eu vou ler aqui essa employee section, vou ler essa seção employees e vou jogá-las todas na tela aqui com par-chave valor. Usando as enumerable mesmo, porque eu quero mostrar a estrutura completa. Vamos ver como é que fica, nesse cenário, como é que fica a planificação das chaves. É importante a gente ficar bem familiarizado com essa sintaxe de planificação das chaves, porque quando a gente precisar se referenciar a uma chave específica, a gente tem que usar essa sintaxe para chegar nessa hierarquia. Coloquei um breakpoint lá, deixa eu tirar. Tinha sobrado da execução anterior. Então, olha só. Primeiro aqui a seção employees por si só. Aí ele vai lendo de baixo para cima. Lá, employees 2, depois eu tenho employees 1, depois eu tenho employees 0, ou seja, eu tenho 3 employees. E do employees 2, last name elite, first name consectetor, employees 2,5 consectetor@elite.com. É a mesma coisa aqui, employees 1 citiamit, first name dollar, e assim por diante. O age aqui 30, 27, 42. Ou seja, eu tenho o primeiro nível, o índice e o segundo nível. Eu não tenho um objeto employee aqui no meio. Na realidade, isso aqui é por inferência. Então, se eu tiver que ler um arquivo de configuração dessa forma, fica até um pouco complicado de eu inferir essas chaves. E é aí onde o binding começa a ajudar a gente. Primeiro de tudo, vamos ver como funciona aqui o binding de uma forma mais simples, onde eu vou ler apenas os dados de um empregado especificamente. Então, vamos comentar esse trecho aqui. Então, aqui eu estou lendo um empregado específico. Note que eu vou precisar de uma classe employee. Deixa eu criar essa classe employee rapidamente aqui. A classe employee, ela vai ter que ter, no caso aqui a classe que eu vou fazer o binding, ela tem que ter exatamente a mesma estrutura da seção. Então, eu tenho first name, last name, age e email. Então, eu vou criar essas propriedades aqui. First name. Opa. Last name. Age. Acho que eu usei um int, né?
E note também que aqui o caso, o casing está completamente diferente daquilo que a gente tem no JSON. First name com F maiúsculo e N maiúsculo, só que aqui eu tenho F minúsculo e N maiúsculo. E-mail está totalmente em minúsculo, aqui eu estou EM maiúsculo, ou seja, para demonstrar justamente que não há diferenciação. Então nesse caso agora aqui eu já tenho como dar o get nesse meu employee. Vamos rodar esse código e ver aqui, eu quero ver o meu primeiro empregado, employees 0. Pode ver aqui a sintaxe, né? Estou lendo meu employee 0. Pode ver que agora aqui eu estou lendo os dados da minha classe, né? Ou seja, aqui onde eu estou escrevendo o name, pode ver que eu estou até usando o nameOf aqui para poder pegar exatamente o nome da classe, o nome das propriedades, perdão, da minha classe, então de um empregado específico, e lendo o valor desse first name, last name e assim por diante. Então notem que aqui a classe foi completamente preenchida com os tipos de dados corretos, ou seja, ele sempre busca tentar fazer a conversão, e independente aqui do casing dos nomes das minhas propriedades. Agora, vamos ver como fazer para ler essa seção employees inteira. Eu quero pegar todos os meus employees. Não podia ser mais fácil, na realidade é bem tranquilo de fazer isso. O mecanismo de binding do Extension Configurations é bem robusto. Então olha só, o que eu tenho aqui então? Eu estou pegando a section employees, eu sempre tenho que fazer isso numa section, né? Afinal de contas eu tenho que ter um conjunto de propriedades para vincular. Então aqui nessa minha section employees eu estou pegando minha lista de employee e essa é a minha lista de employee. Então eu vou iterar cada uma delas aqui. Podia ser um list, podia ser um array, podia ser qualquer tipo de enumerable, desde que ele possa instanciar, e é importante que essa classe aqui ela precisa ter um construtor padrão sem parâmetros, construtor padrão afinal de contas, que ele possa instanciar cada um desses employees e esse list também possa ser instanciado e preenchido adequadamente. Então ele precisa ser no mínimo um iList aqui. Um array é um iList, todo mundo que oferece um método add, oferece indexador, é o suficiente. Acho que nem é o iList nesse caso, é simplesmente iCollection, mas enfim. Agora aqui então eu vou fazer basicamente o que eu fiz na linha anterior, só que agora mostrando os detalhes de todos os meus employees. Então agora aqui eu tenho a Lauren Y, de 42 anos. Tenho a Dollar Sid Ahmed, de 27 anos. E o Consecutor Elite, aqui de 30 anos. Todos os três carregados, cada um no seu devido objeto. Ok? Prosseguindo então, vamos falar de um outro uso muito comum de arquivos de configuração. Aliás, normalmente esse vai ser o primeiro motivo pelo qual a gente vai buscar um arquivo de configuração na nossa aplicação, que é armazenar strings de conexão. A última coisa que você vai querer fazer é colocar uma string de conexão diretamente no seu código, por dois motivos. É feio, e segundo, você provavelmente vai ter que repetir isso em mais de um lugar. Então você não vai querer ficar mudando em mais de um lugar quando isso mudar. E isso vai mudar, porque uma string de conexão de banco de dados, no mínimo, ela vai mudar 2 vezes no ciclo de vida do desenvolvimento da sua aplicação. Quando você estiver numa máquina de desenvolvimento e quando você estiver numa máquina de produção. E isso se eu não falar de servidores de staging, isso se eu não falar de múltiplos ambientes de desenvolvimento, máquinas de build e assim por diante. Então, é um tipo de configuração muito sensível. E outra, muitas vezes sensível mesmo, significa que é uma configuração muitas vezes até sigilosa. Eu vou ter ali, por exemplo, uma variável, eu vou ter ali às vezes um login ou uma senha que pode ser permissivo demais ou no mínimo vulnerabiliza a minha aplicação. Então, strings de conexão elas têm um tratamento especial dentro do mecanismo de configuração. Eu tenho uma seção especial só para elas, que na realidade é a seção Connection Strings, com um nome bem apropriado, que eu posso criar, que vai me oferecer a possibilidade de usar um método getConnectionStrings especificamente para a leitura dessas connection strings. Na prática, isso é só Synthetic Sugar, isso é só um método de conveniência. Porque eu também poderia obter normalmente através, por exemplo, supondo que eu tenho uma connection string chamada ApplicationDB, eu poderia ler muito bem a chave connection strings ApplicationDB ou ler esse ApplicationDB de qualquer outro lugar. Mas é a forma mais organizada e mais natural que nós encontramos, é a forma mais documentada que nós encontramos para a leitura de connection strings. Bom, vamos demonstrar aqui então agora como utilizar então essas strings de conexão. Vamos voltar aqui para o VS Code, vou comentar aqui essa seção. E agora, lá no meu appsettings.json,
eu vou criar então a seção de string de conexão. Vou colocar uma string de conexão que aponta para um banco de dados local meu aqui. Nós não vamos conectar nesse banco de dados, é só para exemplificar a leitura da string de conexão. Então aqui eu tenho aqui minha seção Connection Strings criada e dentro dela uma seção Database, apontando para o meu banco de dados local, User ID SA, olha só o risco, usuário SA. Quem entende um pouquinho de SQL Server sabe que SA é o root, né? É geralmente o System Administrator, é o usuário com mais permissões dentro do banco de dados. Para uma máquina de desenvolvimento, ok, uma máquina de produção jamais você deveria deixar isso, mas supondo que fosse, jamais isso aqui poderia estar em texto puro dentro da sua aplicação. Muito menos, aliás, se for ver bem, nem sequer dentro do arquivo de configuração, mas isso é assunto para mais adiante. Agora ele está aqui no nosso arquivo de configuração, vamos ler esse cara. Como é que eu posso fazer essa leitura aqui? De forma mais simples, além daquelas que nós já vimos, né, que você já pode inferir que nós podemos usar aqui o getString, nós podemos usar o getFellow, perdão. Eu posso usar aqui simplesmente meu método getConnectionString passando o nome da minha ConnectionString. Ele já vai ler aqui dentro da seção apropriada, que eu coloquei aqui por uma questão de conveniência. Vamos rodar esse cara aqui. Beleza, temos aqui nossa ConnectionString database sendo carregado aqui para a gente. Então, se eu quisesse passar isso para diante para dentro da minha aplicação, da minha camada de acesso a dados, tá fácil. Basta eu ler aqui a seção ConnectionStrings ou usar o método getConnectionString. Ok? Como eu disse agora há pouco, ConnectionString é uma informação geralmente bem sensível. É uma informação sigilosa. Na maioria das vezes ela é particular demais para um usuário, ou seja, cada máquina que rodar ela vai ter um ambiente diferente. Não é incomum e é até recomendável que cada desenvolvedor tenha seu banco de dados local para não depender tanto de infraestrutura para testar. E também até para simplificar, um desenvolvedor não quebrar o banco de dados do outro, então normalmente cada desenvolvedor vai ter seu próprio banco de dados local. Ainda mais quando você trabalha com Entity Framework, com cenários de migration e tudo mais, é sempre desejável você ter um banco de dados local. A própria instalação do Visual Studio Full já provê aqui a utilização do LocalDB justamente para isso, e também não é difícil você pegar, por exemplo, um container Docker com SQL Server for Linux, por exemplo, rodar uma instância do Express ou Developer direto na sua máquina, até sem misturar suas configurações. Aliás, hoje em dia eu considero que a melhor maneira de instalar o SQL Server local em ambiente de desenvolvimento é num container Docker, porque você só vai subir os serviços todos quando você precisar deles. Você não vai ficar com aquele serviço sempre rodando, consumindo processamento e bateria do seu laptop à toa. Então, voltando no foco aqui, vão ter configurações que não são desejáveis de se manter dentro da aplicação, seja por uma questão de segurança, seja por uma questão de praticidade. É aí onde entra o mecanismo de User Secrets. Os User Secrets permitem que eu armazene configurações sigilosas fora do arquivo de configuração. Elas não devem ser utilizadas fora de ambiente de desenvolvimento. Inclusive, o handler de User Secrets é adicionado apenas quando o environment for development, ou seja, apenas em casos de desenvolvimento. Você pode inserir ele manualmente, se você quiser muito usar um User Secret em produção, mas não é recomendável, porque na prática esse secret ele não existe um esforço de criptografia ou de fato sigilo nele. Ele é simplesmente um arquivo JSON que vai ser gravado dentro da pasta de configurações do usuário atual que está rodando essa aplicação. Então, isso varia bastante de usuário, você pode até criar alguns problemas para usar em produção, porque você não vai ter necessariamente controle sobre qual usuário está sendo criado. Então, é algo para ser usado estritamente em desenvolvimento. Ele vai permitir, obviamente, que cada desenvolvedor tenha a sua própria configuração, seu próprio conjunto de configurações, e o interessante é que eu posso usar também esses User Secrets para sobrescrever algumas configurações, ou seja, eu posso vir do meu controle de versão, do meu Git, as configurações completas da minha aplicação, inclusive apontando para uma instância de banco de dados específica, talvez um banco de desenvolvimento, mas eu posso sobrescrever configurações seletivamente usando User Secrets sem precisar modificar o arquivo de configuração. Quem nunca passou por aquela briga de ajuste de configuração, onde o usuário A vai lá e muda a connection string apontando para a máquina dele, chega no usuário B, a connection string não vale, então aquilo começa a dar pau e todo mundo fica fazendo aquela guerrinha de mudança até que alguém se cansa e tira aquele arquivo do controle de versão e acaba criando mais problemas ainda. Então, esse é um cenário bem bacana de se utilizar User Secrets.
Vamos fazer uma demonstração rápida aqui também, então, de como configurar a nossa aplicação para utilizar User Secrets e como criar esses User Secrets na nossa máquina. Então, voltando agora aqui para o VS Code, o primeiro lugar que nós vamos ter que trabalhar é dentro do arquivo de projeto. Não tenho medo de editar o arquivo de projeto no .NET Core, tá, gente? Ele é bem mais simples do que nas demais iterações anteriores do Visual Studio, e ele, de certa forma, foi feito para ser editado mesmo. Assim. Em vários momentos nós temos que chegar nele. Em versões anteriores até tentaram simplificar ele com JSON, mas por questões de compatibilidade com MS Build e até de certa forma de aceitação da comunidade, voltou-se para o formato CSProj original. Assim, em vez de ter um project.json, eu volto a ter o CSProj no formato XML, mas que ainda continua sendo plenamente extensível. O que eu vou precisar fazer aqui? Dentro de qualquer property group, eu vou precisar criar uma chave chamada User Secrets ID. Esse User Secrets ID pode ser absolutamente qualquer coisa. Ele identifica a aplicação dentro do conjunto de User Secrets do usuário. Ou seja, eu vou ter um único JSON. Esse único JSON vai conter todos os meus secrets. Então, eu preciso separar uma aplicação da outra. A melhor maneira de se fazer isso é através de um Unique Identifier, que eu vou criar no início da criação do projeto. E beleza, vou manter ele único para cada projeto. Se você não quiser usar um Unique Identifier, você pode usar, por exemplo, o namespace padrão da aplicação. A escolha é sua. Pode ser qualquer coisa aqui. Criado esse User Secrets ID, agora então eu vou precisar ir no prompt, ou no terminal. Vou abrir aqui um novo terminal. E nesse novo terminal, eu vou então digitar aqui o comando para criar o meu novo secret. Então ele vai ser aqui .NET Secrets, aliás, .NET User Secrets, set o nome do meu secret. Nesse caso aqui eu quero sobrescrever minha connection string. Então eu vou dizer o caminho completo para ela aqui. Note que eu estou usando aqui, ó, connection strings, database. Ou seja, eu estou definindo, eu estou usando a mesma sintaxe planificada do meu mecanismo de configuração. Connection strings, database. Aí no segundo parâmetro, o valor modificado. Nesse valor modificado aqui, eu vou colocar um valor diferente do que eu tinha anteriormente. Nesse caso aqui, em vez de password, eu vou deixar aqui a senha como minha senha, super forte, 1, 2, 3, claro, tem que ter sempre 1, 2, 3. Minha senha 1, 2, 3. Catálogo inicial, eu vou chamar aqui de myAppDB. Enter. Ele vai pensar um pouquinho, beleza, salvou. Se eu quiser ver os User Secrets que eu tenho na minha máquina, ou nesse projeto atual, .NET User Secrets List. Nesse caso aqui eu só tenho esse User Secret mesmo, então tá aqui, connection strings, database, igual, data source, blá 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 blá, exatamente como eu setei. Legal. Relembrando aqui, vou até fechar o arquivo de configuração, como é que estava a minha connection string aqui antes. Data source user ID SA, password p@cifrão w0rd, que é a senha padrão da Microsoft, forte em toda a documentação, em todos os cursos deles. Initial catalog appdb. Nesse caso aqui, então, minha connection string está completamente diferente. Só de eu fazer isso, sem precisar mudar mais nada na aplicação, vou rodar ela. Só de ter criado o User Secrets, vocês já vão sentir uma diferença aqui. Notem que então, ó, sem eu ter mexido no meu arquivo de configuração, o valor que foi lido não foi mais o do arquivo de configuração, mas sim o da minha User Secret. Na realidade, os dois foram lidos. A questão é a ordem das leituras. A secret é uma das últimas coisas a serem lidas. Então significa que ela automaticamente vai sobrescrever a minha configuração do meu arquivo de configuração. Então é uma excelente opção para eu utilizar dentro da minha máquina. Só que não é a única. Então, voltando aqui,
nós podemos também utilizar variáveis de ambiente. Aliás, isso é um mecanismo extremamente poderoso dentro do ASP.NET Core. Não é novidade, o ASP.NET Core não é o primeiro a fazer isso. Isso, aliás, é algo bem comum, inclusive dentro de, por exemplo, no Node.js, em outras linguagens oriundas do Linux, por exemplo, é muito comum você usar variáveis de ambiente para parametrizar a aplicação. O ASP.NET Core simplificou muito isso, porque ele, por padrão, já lê todos, no builder padrão aqui da aplicação, ele já lê todas as variáveis de ambiente que nós temos dentro da aplicação. Lembrando que as variáveis de ambiente que estivessem sido definidas no contexto em que a aplicação foi carregada. Ou seja, eu teria que, se eu criei isso no nível do sistema operacional, o processo do command, quem quer que vai carregar aqui o .NET Core, já tem que ter lido essas variáveis de ambiente. Se eu estiver dentro de um prompt, ou, por exemplo, iniciar isso a partir de uma instância do IS e criar essa variável de ambiente separadamente, ela não vai ser lida. É esse principalmente o motivo que muitas aplicações acabam pedindo para resetar a máquina, ou algumas mais modernas apenas para deslogar e relogar. Justamente porque a leitura dessas variáveis de ambiente, de quaisquer outros tipos de configuração de inicialização, geralmente só é feita na abertura do processo inicial. E como todos os executáveis acabam sendo iniciados pelo Explorer, pelo menos aqueles de usuário, porque se nós viemos aqui, apertamos o iniciar e clicamos em qualquer ícone, digitamos qualquer coisa, na realidade quem está fazendo isso é o Explorer.exe. Nas próximas versões, inclusive, a gente vai ter um processo separado para isso, não vai ser mais o Explorer. Então, isso é uma coisa até interessante, porque ao apertar iniciar, vai ser startado um processo novo toda vez. Isso significa, então, que eu vou ter o refresh das variáveis de ambiente mais rapidamente. É uma mudança simples de arquitetura, nem é de arquitetura, é uma mudança simples de aplicação, mas que já vai trazer um ganho arquitetural bem grande para o Windows. Mas, enfim, nesse caso, então, as variáveis de ambiente elas podem ser usadas para sobrescrever também qualquer chave de configuração, da mesma forma que user secrets. Lembrando que, ao criar uma variável de ambiente, que eu queira sobrescrever, por exemplo, ali minha connection string, eu não devo usar o 2 pontos como separador hierárquico, eu tenho que usar underline, underline. Eu até posso usar 2 pontos, mas isso não vai funcionar bem em todos os sistemas operacionais. O underline, underline vai funcionar bem em qualquer um deles. Azure Key Vault, em vez de underline, underline, vai ser traço, traço. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Outra coisa bacana é que eu posso ler qualquer variável de ambiente, daquelas do usuário e das do meu próprio sistema operacional. Isso, ao mesmo tempo, é um risco. Significa, então, que eu posso, às vezes, até acidentalmente, ler uma variável de ambiente de outra aplicação. Ou seja, se eu usar um nome muito comum do tipo connection string, eu posso ler essa variável de ambiente de outro lugar. Então, é interessante que se eu quiser ler configurações específicas da minha aplicação, eu crie essas configurações, essas variáveis de ambiente prefixadas. O próprio ASP.NET Core utiliza isso. Pode ver que o environment, ele não lê simplesmente uma variável chamada environment, ele lê uma variável chamada ASP.NET Core underline environment, ou seja, ele prefixa os valores dele com ASP.NET Core underline. Para dentro da aplicação, ele fornece apenas uma variável environment, que nós usamos em vários pontos. Mas, para a gente também pode fazer isso. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma variável de ambiente para coding, underline alguma coisa, e essa variável de ambiente vai estar disponível para mim quando eu usar uma configuração específica. Eu vou demonstrar os dois cenários. Primeiro, eu vou sobrescrever agora aqui, nessa demonstração que nós vamos fazer agora, eu vou sobrescrever uma variável normal que eu já tenho aqui, sem prefixar ela, e depois eu vou criar uma variável de ambiente prefixada para demonstrar como é que funciona isso, isolando as minhas configurações da aplicação. Então vamos lá, voltando aqui então para o VS Code. Aliás, nesse caso eu vou até fechar o VS Code, pelo motivo que eu já mencionei antes. Eu quero que essas variáveis de ambiente sejam carregadas. Então, como é o VS Code que starta o .NET Core, ele só vai passar para o .NET Core as variáveis de ambiente que ele já conhecia. Por isso, então, eu preciso recarregar o VS Code após setar essa variável de ambiente. No caso aqui, eu vou setar a variável root level key. Lembra dela? Primeira que nós fizemos. Eu estou colocando tudo em maiúsculo porque é uma convenção você geralmente usar os nomes de variáveis de ambiente todas em maiúsculo, mas, de novo, isso não faz diferença. Root level key, você está aqui um valor único para ela, diz aqui environment set root level key. Beleza, setado. Vamos confirmar se ela está aqui na lista.
que é root level key, environment set root level key. Tá ótimo, então. Vamos agora iniciar de novo o Visual Studio Code. Agora, garantidamente, quando eu rodar a aplicação, ele já vai ler essa nova variável. Para a gente poder ver o resultado, eu vou aqui comentar essa linha e descomentar uma lá do início, que era que a gente lia o root level key. E lembrando que o root level key já está definido no nosso arquivo de configuração como root level value. Vamos rodar isso aqui. Inclusive eu digitei errado, mas deixa estar. Tem aqui environment set root level key, ou seja, a variável de ambiente sobrescreveu o meu valor da minha configuração. Isso também é bem legal para você, às vezes pode ser mais interessante do que você setar um user secret, mas existem aqueles poréns. Uma variável de ambiente pode acabar sendo lida por outras aplicações. Variáveis de ambiente podem ser setadas em nível de sistema, então podem afetar outros usuários da máquina. Isso é interessante em produção, por exemplo, onde eu usaria um secret, eu quero sobrescrever uma configuração específica, eu posso setar ela em nível de sistema sem precisar saber qual que é o usuário específico. No caso do secret isso é importante, eu tenho que criar o secret no mesmo usuário que vai rodar a aplicação, isso pode ser um complicador em produção. Então, tem prós e contras aqui. Idealmente, não devemos usar usar variáveis de ambiente no ambiente de produção, porque fica aberto. Qualquer um com acesso à máquina consegue ler essas variáveis de ambiente e isso pode não ser legal para informações mais sigilosas. Mas vai variar muito de acordo com a sua necessidade e da sua capacidade aqui de prover uma chave mais segura. Muitas vezes o cenário mais simples é esse mesmo, pode ser o suficiente para a sua organização, para a sua aplicação. Agora, para evitar aquelas questões de colisão, vamos ver como eu posso usar variáveis de ambiente prefixadas. Para fazer isso, eu vou ter que fazer uma pequena modificação no nosso program.cs. Por que no program.cs e não na startup? Como eu falei, antes de chamar startup, aqui dentro do Create Default Builder, é que o ASP.NET Core vai carregar todas as configurações. O Create Default Builder ele vai montar todo o pipeline inicial. E é aqui nesse momento que ele lê os arquivos de configuração, lê todos os providers de configuração. Nós vamos então injetar um provider nosso aqui. Na realidade, nós vamos injetar um outro provider de variável de ambiente. Eu posso injetar quantas vezes eu quiser. Aqui o que eu mudei? Eu chamei aqui, nessa minha instância de iWeb Host Builder que foi retornado, um método de extensão configure app configuration. Esse configure app configuration, ele vai fazer o quê? Ele vai receber aqui o contexto, meu próprio web host builder, e aqui o iConfiguration Builder, que é a interface que me permite configurar novos providers de configuração, e vou usar o método de extensão add environment variables, que vai injetar de novo aqui o meu provider de leitura de variáveis de ambiente, só que agora aqui setando um prefixo procoding underline, ou seja, ele vai ler apenas as variáveis de ambiente setadas com procoding underline. Vou salvar isso aqui e fechar o VS Code de novo. Vou fechar até esse prompt. Vou abrir de novo, porque agora eu vou ter um ambiente limpo novamente. Ok? Prompt aberto. Então agora aqui, vou verificar minhas variáveis de ambiente. Pode ver que eu não tenho mais a root level key setada aqui. Como ela não foi setada no nível de sistema apenas no prompt na sessão anterior, a sessão morreu, acabou. Então justamente por isso eu vou setar uma nova variável de ambiente, procoding underline root level key. Isso é igual prefixed environment variable root level key value. Vamos ler as variáveis de ambiente de novo. Está aqui, ó.
procode root level key igual prefixed environment variable root level key velo. Vamos iniciar o VS Code de novo? Então agora vamos rodar a aplicação. Lembrando que lá no Home Controller eu vou exibir apenas o conteúdo de root level key. Está aqui o valor que eu defini na minha variável de ambiente prefixada. Prefixed environment variable root level key velo, com aspas e tudo. Na realidade aqui eu defini a variável com aspas, ela não é obrigatória para você colocar no seu set, na realidade a forma como você definir a sua variável de ambiente. Eu coloquei aspas aqui, então ele veio com aspas e tudo. Então se eu tivesse colocado sem aspas ele viria limpo, mas está ok, para fins de demonstração isso não é um problema. Ok? Prosseguindo aqui então. Como eu falei, variável de ambiente é uma solução, mas ela também tem seus problemas. User secrets é uma solução, mas também tem seus problemas. Existe ainda alguma forma que eu possa usar para ter também os meus segredos, as minhas configurações da aplicação setada num local único, configurável e que ao mesmo tempo seja bem protegido? Tem. Essa solução, no caso aqui, chama Azure Key Vault. Eu tenho outras soluções, inclusive on-premises, que permitem a mesma coisa, com seus devidos providers e tudo mais. Você pode muito bem também fazer um serviço que recebe uma requisição, passando alguma chave e devolve isso criptografado. Existem N maneiras de você fazer a mesma coisa. O Azure Key Vault é uma solução muito simples hospedada no Azure, seguro e protegido para armazenar tanto chaves criptográficas em formatos padrões de mercado, JSON Cryptographic Key e assim por diante. Pode armazenar também certificados, que nós podemos utilizar para os mais devidos fins, e também configurações ou secrets. O custo desse serviço é bem baixo, irrisório perto do que ele faz. E ele tem um gerenciamento de acesso bem rígido, ou seja, eu não vou conseguir permitir que qualquer um simplesmente leia minha configuração. Na demonstração que eu vou fazer isso, parece que eu estou desmentindo isso, mas é simplesmente porque eu vou deixar a configuração aberta, mas você pode fechar isso muito bem. Normalmente o Azure Key Vault você vai usar dentro apenas do contexto do Azure. Então, nesses casos, você pode, inclusive, criar uma identidade gerenciada para o seu App Service e setar a permissão de acesso apenas para aquela identidade gerenciada e fechar todo o resto. Mas aqui nós vamos fazer uma demonstração bem simples, mas é uma forma bem bacana de centralizar as configurações de uma forma bem independente. Vamos lá. Vamos iniciar uma nova demonstração aqui, então. Agora eu vou lá para o portal do Azure. E no portal eu vou criar então aqui um novo Key Vault. Eu já tenho aqui Key Vault aqui setado na minha lista, mas você pode muito bem vir aqui e procurar por Key Vaults. Vai aparecer aqui Key Vaults. Em All Services também, não é difícil de achar ele. Só porque eu falei que não é difícil. Que é muito serviço. O Azure é impressionante a quantidade de serviços que nós temos disponível. Também, obviamente, a gente não precisa ficar simplesmente rolando essa lista, né? Eu estou com um foco até no filtro aqui, basta digitar Key. Beleza. Key Vault. Vou criar um novo Key Vault. Primeiro eu vou ter que definir o nome dessa minha Key Vault. Procoding. Um resource group onde eu vou colocar ele, estou sem nenhum aqui, então eu vou criar um resource group também. Esse nome tem que ser único dentro da minha subscription apenas. Esse nome aqui também tem que ser único apenas dentro da minha subscription. A location aqui ele já pegou a mais próxima geograficamente para mim, e isso é extremamente importante. Apesar que normalmente você só vai ler essas configurações na inicialização da aplicação, mas dependendo do cenário, se você for ler isso aqui mais vezes, como se fosse uma chamada de web service, é importante que ele esteja geograficamente próximo. Pricing Tier. Olha o custo mensal. A Premium é $1,03 por mês. A Standard, 3 centavos por mês. Então, assim, não é nem justificativa para não usar esse serviço. Ele é muito barato, perto do que faz.
Access Policies, como eu disse aqui, são as políticas de acesso. Por padrão, ele só dá acesso ao meu próprio usuário, que é o que eu estou criando. Eu posso criar aqui novas políticas específicas. Para mim, isso aqui está bom. E o Virtual Network Access, aqui todas as redes podem acessar, é onde você vai querer limitar que redes você vai querer acessar. Aqui eu não vou, propositalmente não vou limitar nenhuma. Ele já é a opção padrão, mas você pode limitar apenas a redes internas ou criar uma VNet especificamente aqui só para suas instâncias. Então, faz parte de uma configuração maior. Vou clicar aqui em Create. O provisionamento é relativamente rápido, deve ser feito em 1 ou 2 minutos. Vamos aguardar o deployment aqui. Beleza, deployment bem sucedido. Agora então é só atualizar aqui minha lista de Key Vaults. Ele já vai aparecer aqui meu Key Vault Pro Coding. Vamos acessar esse Key Vault. Notem aqui um valor muito importante, o nome de DNS desse meu Key Vault. É por onde eu vou acessar as minhas configurações, então anotemos esse valor. Vou até copiar ele aqui para a área de transferência. Ok, copiado. Aqui então nós podemos criar novas keys criptográficas, novas secrets, que são configurações, e novos certificados. Eu vou criar uma nova secret. Eu posso gerar ou importar essas minhas secrets diretamente, posso fazer backup delas, posso restaurar elas. Isso é uma forma bem interessante de facilitar a custódia dessas chaves. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar uma chave, vou gerar uma secret manualmente. Eu poderia puxar um certificado para isso, olha só, tem uma forma bem interessante. E aqui, eu vou criar uma secret chamada justamente de root. Aliás, eu esqueci o nome da secret. Root Level Key. E o valor da minha secret. Note que ele trata essa secret como um segredo, então ele vai me obrigar a digitá-la aqui no escuro. Então eu vou digitá-la fora aqui. E vou digitá-la novamente aqui dentro. Ele trata o segredo como um segredo mesmo, ele não vai mostrar para mim. Eu posso setar um content type, mas isso aqui é opcional. Se eu quiser aqui, eu posso setar uma data de ativação, ou seja, a partir de quando esse secret vai estar disponível. E uma data de expiração, ou seja, até quando ele vai estar disponível. Isso aqui é interessante para você, por exemplo, planejar migrações, para você fazer mudanças temporárias. Então, as possibilidades são imensas, ou seja, não tem como você esquecer de mudar uma chave de configuração. E, claro, Enabled. Você pode simplesmente desabilitar essa secret a qualquer momento. Vou criar a secret. É muito rápido, ela já está criada. Está feito, está pronto para utilizar. Agora, eu vou precisar fazer, sim, alguns ajustes na minha aplicação. Uma vez que o meu secret está criado, eu vou, então, voltar lá no VS Code. Está até rodando ainda. E vou precisar primeiro adicionar alguns pacotes aqui. Alguns pacotes NuGet. Na realidade, eu tenho que adicionar mais pacotes do que deveria ser normalmente, mas o que acontece? O ASP.NET Core, ele agora usa esse meta package Microsoft.ASP.NET Core.app. O Microsoft ASP.NET Core App, ele é um meta package menor, ele não possui todos os pacotes normais que o Microsoft.ASP.NET Core.all possuía. Ele é mais simples, é mais enxuto, tem a maioria dos pacotes que tem. Muitos pacotes de terceiro não estão incluídos. Isso acaba excluindo também os pacotes do Azure Key Vault. Então, por conta disso, vamos incluir aqui 3 pacotes que a gente vai precisar usar no Azure Key Vault. Vou abrir aqui o terminal. Opa, isso é errado, perdão. Vou abrir aqui o terminal. Então, primeiro aqui, .NET Add Package. Vou deixar aberto aqui o nosso CSPro para a gente ver nas modificações. Então, .NET Add Package, primeiro e mais importante, Microsoft.Azure.Key Vault. Beleza, inserido aqui. Agora, vamos inserir o segundo pacote, que é o Microsoft.Azure.Services.Management.
.app authentication. Isso aqui ele é especificamente importante se você precisar configurar uma identidade gerenciada, se você for hospedar isso aqui no Azure. Muito provavelmente por estar utilizando os serviços do Azure, você vai querer hospedar sua aplicação no Azure também. Não necessariamente, às vezes ela pode até estar rodando sob premissas na sua infraestrutura local, mas usando serviços do Azure, um cenário híbrido que é muito comum. Inclusive, geralmente é o primeiro cenário de migração, você começa a consumir alguns servicinhos do Azure. Esse, por exemplo, é super barato, ele é legal de consumir. E depois você, quando se sentir mais confortável, já estiver valendo mais a pena, você migra de vez para a nuvem. E agora o terceiro e último pacote, mas também não menos importante. Sem ele a gente não consegue fazer nada também. Então, .NET Add Package Microsoft.extensions.configuration.azure Key Vault. Pelo namespace já dá para sacar o que ele faz, né? Ele que nos dá os métodos de extensão para injetar aqui o Azure Key Vault no pipeline. Beleza. Tudo que nós precisamos estando configurado. Então lembra que nós fizemos uma pequena modificação para ler os arquivos de configuração? Vamos fazer uma outra modificação do tipo, só que agora para adicionar o nosso Azure Key Vault. Então de volta lá na program.cs, nem precisamos tirar esse environment variables aqui. Na minha própria config, eu vou adicionar essa outra chamada aqui. Então add Azure Key Vault. Primeiro parâmetro que ele pede é justamente aqui o DNS. Esses outros parâmetros todos com valores padrões, por exemplo, Key Vault Client, é o cara que vai fazer as chamadas para o Azure Key Vault. O Authentication Callback é o cara que vai ser chamado quando precisar me autenticar. E aqui o Default Key Vault Secret Manager, que é o que vai gerenciar minhas chaves. Ok, eu puxei os namespaces de todo mundo, então ele adicionou aqui os namespaces Microsoft.azure.keyvault, Microsoft.azure.services.app.authentication e Microsoft.extensions.configuration.azure Key Vault. Foram justamente os três pacotes que nós adicionamos. Beleza. Note que eu estou usando dois mecanismos de configuração separados e note que eu estou configurando o Azure Key Vault depois do meu Environment Variables. Então, ou seja, ele tem que sobrescrever aqui a configuração do Procode Underline. Eu deixei de propósito ele aqui para ver, justamente mostrar aqui o funcionamento dessa sobrescrita. Vamos rodar a aplicação. Notem aqui então que ele já trouxe o valor que eu tinha setado lá no Azure. Azure Key Vault Set Root Level Key. Ou seja, ele já bateu lá na configuração e leu. Ah, mas você não setou usuário sem, não setou nada? Tudo bem, eu já estava autenticado aqui. Então ele já fez isso de forma mais transparente. A forma de autenticação geralmente vai depender muito da forma do seu deployment. Então, normalmente você vai querer fazer isso usando as identidades gerenciadas dentro do Azure, rodando isso aqui dentro apenas de produção. Você não vai querer usar o Azure Key Vault em tempo de desenvolvimento. Aliás, isso é justamente uma daquelas opções onde nós podemos optar ou por configurações de tempo de desenvolvimento ou configurações de tempo de produção. Isso é justamente, a gente vê um exemplo de como fazer isso no próprio startup.cs. Aqui nós vemos que dentro aqui da configuração ele usa esse env.isDevelopment para definir o que ele vai rodar. Então, por exemplo, aqui no iHosting Environment ele sabe se ele é desenvolvimento. Então ele pode rodar aqui no Use Developer Exception Page. Se não, ele vai rodar dessa outra forma. Isso também pode ser feito no Configure Services. E, aliás, existe todo um padrão de nomenclatura tanto para a classe Startup quanto para os métodos de configuração. Por exemplo, eu posso ter uma Startup Development, se digitar certo, melhor ainda, que vai ser carregada apenas se eu estiver no ambiente de Development. Então, ou seja, primeiro o nosso mecanismo da ASP.NET Core vai procurar para uma startup com o mesmo nome do ambiente de configuração que ele está atualmente. Se ele não encontrar, o fallback vai para a startup. E ao mesmo tempo também, se eu quiser uma classe só, eu posso ter na mesma classe, por exemplo, um Configure Development Services e depois um Configure Development.
E aqui, independente da classe, ele vai procurar o método. Se eu quiser ter uma classe só com todos os métodos, ele também pode fazer isso da mesma forma. Ele é bem interessante, também sempre caindo com fallback para aquele que não tiver o nome específico. E claro, sempre eu posso usar também o iHosting Environment para determinar meu environment atual. Bem, para finalizar então, a última coisa que nós temos para falar agora, sobre aqui dentro desse contexto de configuração, é sobre o Options Pattern. Vocês viram que toda vez que eu preciso passar configurações para dentro da aplicação, eu acabo tendo que passar um iConfiguration. O único exemplo que eu mostrei para vocês, inclusive, era isso. Isso aqui a gente viola um dos princípios SOLID, que é da segregação de responsabilidade. Nós estamos passando para dentro da nossa aplicação a responsabilidade de localizar e carregar as configurações. Tudo bem, eu tenho um iConfiguration para isso, mas eu tenho que conhecer o formato das chaves, eu tenho que saber como ela está formatada. Idealmente, a minha aplicação não tem que conhecer esses detalhes de implementação. Se ela depende de algumas configurações, ela tem que receber essas configurações e só isso. Então, o ideal é que eu faça essa leitura antecipadamente e passe para dentro da minha aplicação injetada apenas as configurações que forem necessárias e apenas para quem precisar delas. E aí onde entra o Options Pattern. O Options Pattern permite com que eu possa ler configurações, blocos de configurações específicas diretamente como classes e passar para dentro das minhas controllers, das minhas outras classes, interfaces que representem esses blocos de configuração diretamente, ainda assim permitindo que eles possam ser monitorados, customizando a forma de montar esses objetos e tudo mais, de uma forma bem simples e prática de se trabalhar. Aliás, o ideal é sempre que nós tivermos que ler configurações que sejam de responsabilidade específica de algumas áreas da aplicação tratar, que eu utilize o Options Pattern. Assim, na maioria dos casos a gente vai querer utilizar o Options Pattern porque não necessariamente as configurações vão ser lidas apenas pela inicialização, ou utilizadas apenas na inicialização. Configurações específicas como Connection String, ok, mas configurações próprias da aplicação, idealmente nós devemos utilizar o Options Pattern. Alguns de vocês podem até ficar incomodados com um pouco da utilização de algumas interfaces específicas que eu for passar para dentro, isso gera um pouco mais de dependência. Se você quiser algo ainda mais desacoplado, você pode usar o Options Pattern, mas sem usar a implementação que a Microsoft ofereceu. Que aí eu não preciso passar o Microsoft Extension Options para dentro das dependências das minhas classes. Eu posso simplesmente passar uma classe simples ou alguém que resolva uma interface simples para mim. Vamos lá, última demonstração então. Vamos ver aqui como utilizar o Options Pattern. Então, ele na prática é bem simples. O que eu vou fazer? Aqui dentro do meu app settings JSON, eu vou criar uma última seção. Pode ser até depois de Connection Strings, não importa onde. E essa última seção eu vou chamar de App Options. São opções de customização na minha aplicação. Dentro dessa seção eu vou colocar duas configurações. Application Title, que eu vou usar para customizar o título da minha aplicação. Essa Application Title eu vou chamar aqui de Configuration Demos. E a segunda, vou chamar de Copyright Start Year. Para mudar algo que fica lá no rodapé, que é a data inicial do copyright. Vamos supor que eu fiz essa apresentação no ano passado, 2018. Ok. Então, note que eu tenho uma seção bem definida, certo? Esse é o que a gente precisa geralmente aqui para utilizar o Options Pattern da maneira mais simples. Agora, eu vou precisar criar uma classe que represente essa minha option. Então, eu vou criar uma nova classe aqui dentro da minha aplicação. Deixa eu diminuir aqui para ter uma área livre. E o C# Class. Vou chamar essa classe aqui de App Options. Note que é o mesmo nome da minha seção. Isso é proposital. Beleza, já tinha aqui as propriedades criadas. O que eu preciso fazer agora aqui? Agora, nós vamos voltar lá na startup.cs e criar a injeção que nós precisamos aqui dentro da Configure Services. É isso aqui. O que eu fiz? Eu chamei o método configure, que recebe aqui um parâmetro de tipo de qual que é o tipo de option que eu vou receber.
pode ver que ele já é, esse configure já é próprio para injeção de options, e eu vou passar para ele aqui qual é a seção que eu quero que ele leia e faça o binding. A partir de então, basta eu consumir esse cara aqui em algum lugar. Onde eu vou fazer o consumo dele? Eu vou consumir ele aqui dentro da index.cshtml, diretamente na index, até para demonstrar também que eu posso fazer tanto injeção de dependência diretamente dentro de uma view e o consumo das options diretamente aqui. Então, nesse caso, como é uma option especificamente para exibição, faz sentido. Faria até mais sentido eu ler ela nem aqui, mas ler ela, por exemplo, direto da layout.cshtml. Mas aqui o que eu fiz? Eu declarei aqui um namespace, Microsoft Extension Options, e injetei uma instância de IOptions de AppOptions, que é a interface que vai ser injetada pelo mecanismo de options do ASP.NET Core. E é isso que algumas pessoas não gostam, justamente pelo fato de eu ter que usar essa IOptions e ter que ter uma referência de Microsoft.Extension Options sendo passada adiante. A gente vai ver uma alternativa disso daqui a pouco. Então agora aqui o que eu fiz? Eu setei duas view datas, uma title e outra copy start. Essa title ela já vai ser até utilizada, ela já é utilizada para definir o título da aplicação. Nós só vamos mudar ela um pouquinho mais. Vamos agora lá na layout.cshtml. Vou fazer duas pequenas mudanças aqui. Primeiro, eu tenho aqui uma âncora, eu tenho uma tag A aqui. Logo aqui no início, navbar brand, que ela mostra o título da aplicação, Procode, Indemos, ASP.NET Core Configuration, mas sem nada mutável, é fixo. Então vamos mudar esse cara aqui para mostrar também o valor da view data, title e depois o que ela já tinha. A segunda modificação era a data de início do copyright, né? Que aqui ela já vem padrão com o ano que eu criei. Então vamos supor que a minha aplicação dure mais do que um ano. Então eu vou substituir esse 2019 aqui pelo view data, copy start. Ok. Vamos rodar a aplicação agora. Notem então que aqui, ó, meu título já veio como Configuration Demos. Está aqui o título também setado como Configuration Demos. E nosso ano como 2018, ou seja, foi aplicada a configuração do jeito que nós queríamos. Por fim, eu vou mostrar para vocês como emular esse mecanismo de options sem utilizar ele diretamente, ou seja, como eu posso alcançar o mesmo resultado, só que sem ter que depender desse IOptions. O IOptions, na realidade, não é a interface mais simples. Eu tenho eu tenho duas outras interfaces que são a IOptions Monitor e IOptions Snapshot, que eu vou utilizar normalmente aqui. Mas elas ainda oferecem mais funcionalidade do que nós gostaríamos em alguns casos. Ele é legal quando eu quero monitorar as minhas mudanças, que eu quero saber exatamente o momento que ela foi modificada e tudo mais. Mas se eu quero algo simples, que eu quero carregar a primeira vez e eu sei que essa configuração não vai mudar no tempo de vida da minha aplicação, então talvez essa outra opção seja até mais simples, se você colocar ela até no método de extensão seu, fica bem bacana. Vamos lá, eu vou lá na Startup, e aqui na Startup eu vou comentar essa linha do Configure, que a gente vai fazer isso aqui um pouquinho diferente. E nós vamos querer injetar aqui essas opções de forma singleton, ou seja, carreguei uma vez, eu vou ter elas por todo o tempo de vida da minha aplicação. Então, services.add singleton. Qual que é o tipo que eu estou injetando aqui? Então, eu quero injetar, no meu caso aqui, direto o meu AppOptions. E aí, quando eu receber um AppOptions, eu vou, nesse caso, passar para ele dentro aqui meu Service Collection, né? E esse Service Collection vai ter a responsabilidade aqui de me retornar um AppOptions. Ou seja, ele vai ser o meu construtor do meu AppOptions. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Agora, aqui que eu estou recebendo o meu iService Provider, eu vou fazer duas coisas com ele. Primeiro, eu vou obter o meu gerenciador de configuração. É importante eu lembrar que isso aqui vai rodar em um outro momento. Aqui, nesse contexto, eu tenho acesso à configuration. Eu posso colocar aqui na minha expressão lambda, eu posso fazer uma clausura e passar ele para cá, mas não tem por que eu fazer isso.
Então eu posso simplesmente carregar ele, já que eu tenho o Service Provider aqui. Eu posso, inclusive, Service Provider, seria legal chamar ele de SP, não de SC. Então, já que eu tenho o Service Provider, então, a partir do meu Service Provider, eu consigo obter uma instância do meu serviço de configuração, e a partir daqui, então, Get Section, para obter o App Options, e depois Get App Options. Simples assim. Nesse caso, eu estou fazendo os 3 passos de uma vez só. Você pode muito bem criar um método de extensão que estenda a Service Collection, que receba um parâmetro de tipo do qual você quer criar uma nova instância, e o nome da seção cuja qual você quer carregar, e transformar isso aqui no método de extensão muito facilmente. Mas vamos ver, agora, uma vez que eu fiz isso, eu posso simplificar, por exemplo, a minha index.cshtml, que aqui eu estou recebendo e estou tendo que usar esse extension options, eu posso então remover ele, e em vez de injetar um iOptions de app options, eu posso simplesmente injetar app options. Então agora eu não preciso mais ler essa propriedade value, que retorna aqui o valor da minha option. Eu posso simplesmente ler as propriedades direto. Fica muito mais limpo, né? E bem menos acoplado. Tudo bem, não há nem tanto problema de eu carregar essa dependência, mas se eu quiser ser purista, isso aqui vai funcionar muito bem. Então vamos rodar esse cara. E implementa o design pattern da mesma forma. Aqui pode ver que o efeito foi exatamente o mesmo. Ele mudou os títulos e mudou o rodapé. Então, ou seja, funciona tão bem quanto a opção padrão. Pessoal, era isso. Nós cobrimos bastante terreno aqui com essa apresentação. Então aqui a gente viu basicamente os principais pontos sobre como lidar com arquivos de configuração. Claro que ficaram algumas coisinhas de fora, como por exemplo, como usar provedores de arquivo, como criar nosso provedor customizado, mas esses são cenários bem específicos e muito bem documentados, então caso você precise trabalhar com esses cenários, a documentação da Microsoft é o melhor ponto para você verificar isso, mas são cenários bem pouco utilizados. Os principais que nós vamos trabalhar foram cobertos aqui, espero não ter deixado nenhuma dúvida. Mais uma vez, todo o código-fonte dessa demonstração está disponível aqui no GitHub já da Procoding. O link já está aqui na descrição. Se vocês gostaram, por favor, dê o seu like, compartilhe, passe adiante a mensagem, isso é muito importante. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.